Fala galera do Me Salva, mais uma aula de Mecânica dos Solos, nosso módulo de Introdução à Mecânica dos Solos. O assunto da nossa aula então é granulometria. Bom, o que é granulometria? Granulometria é o estudo dos solos que define tamanho de cada grão e quantidade de cada tamanho. Bom, mas por que é importante a gente estudar então esses tamanhos e quantidades? A primeira coisa que é um motivo básico para ser importante é porque ele vai dar nome e caracterizar o solo. Então, vou colocar aqui para vocês, dar nome. De que maneira? Bom, o grão que existir em maior quantidade dentro de um solo vai caracterizar ele. Como, por exemplo, um solo arenoso é um solo onde existe em maior quantidade grãos de tamanho areia. Um solo areno-argiloso é aquele que existe em maior quantidade areia e em segunda maior quantidade argila. Então, ele vai dar nome, vai caracterizar o solo. Outro motivo muito importante é porque nos fornece um conhecimento sobre esse solo. Bom, a gente sabe, por exemplo, se ele é bem graduado ou mal graduado, que é aquilo que eu falei para vocês, das partículas se encaixarem melhores quando elas vão da maior para menor e não muitas partículas do mesmo tamanho. E também vai nos fornecer um conhecimento geral sobre esse solo, do que ele é feito. Então, esse estudo de tamanho e quantidade, que é a granulometria, vai ser feito através de 2 ensaios. O primeiro deles é o peneiramento. Bom, peneiramento, como o nome mesmo diz, é a gente pegar o solo e passar o solo na peneira. Mas antes de passar o solo na peneira, a gente vai ter que usar um defloculante. Defloculante que vai ter a função de quê? Bom, muitas vezes, quando a gente pega um solo em estado natural, ele fica aglomerado. Ou a gente pode encontrar partículas de areia cheias de partículas de argila em volta, que é difícil a gente, então, determinar o que é. A gente, às vezes, pode confundir com uma rocha, porque está muito duro. Então, a gente usa esse defloculante, que é para separar todo o solo e deixar ele bem separadinho para a gente poder passar nas peneiras. Então, primeira coisa, a gente deixa nesse defloculante, depois nós pegamos essa nossa amostra de solo e pesamos ela na balança, que eu vou chamar aqui de MI, massa inicial. Depois de pesar na balança, então, a gente coloca essa amostra aqui nas peneiras, que vão estar dispostas da maior, desculpa, até a menor. As peneiras têm uma numeração de 1 a 200, sendo, então, a peneira de maior abertura a número 1 e a de menor abertura a número 200. E a gente vai colocar a nossa amostra de solo ali. Muitas vezes isso aqui é feito através do ensaio mecânico, então você só aperta um botãozinho e ele vai tremendo e vai caindo e os pedacinhos de solo vão passando. O diâmetro de cada partícula do solo, então, vai ser igual ao diâmetro de abertura da peneira. E no fim, então, da gente peneirar e deixar vibrar bastante, cair todo o solo, a gente vai medir a massa retida em cada uma dessas peneiras. E aí nós vamos para a nossa curva granulométrica. Bom, a curva granulométrica é um gráfico que vai relacionar a peneira, que é igual aqui, vou escrever ao diâmetro dos grãos. A abertura das peneiras vai ser igual ao diâmetro dos grãos. E esse eixo das peneiras, que vai ser o eixo X, ele vai estar em escala logarítmica. Então, aqui em escala logarítmica. Beleza? E a gente vai relacionar, então, as peneiras com a porcentagem que passa por cada uma delas. Bom, o que é a porcentagem que passa? Por exemplo, eu tenho lá a minha peneira de número 1. Eu fiz o meu ensaio, peguei a minha peneira de número 1 e pesei na balança a massa que ficou retida na peneira número 1. Então, vou chamar aqui de MP1. Bom, qual que é a porcentagem que passa pela peneira número 1? Vai ser tudo que a gente colocou inicialmente, menos o que ficou retido nela. Isso aqui vai ser a porcentagem que passa nela. O que vai passar por ela? Tudo menos o que parou nela, o que ficou retido nela. E a nossa massa inicial, então, vai ser o 100%. Dessa maneira, a gente consegue calcular a porcentagem que passa para relacionar aqui com as peneiras. Só que no nosso ensaio de peneiramento, tem um problema. A nossa menor peneira, como eu falei para vocês, é a de número 200.
ela tem uma abertura de 0,075 milímetros, que parece muito pouco, mas ainda é muito maior do que partículas que a gente encontra no solo. Então, para isso, nós vamos para o nosso segundo ensaio, que é a sedimentação. Bom, a sedimentação ela é baseada na lei de Stokes. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Stokes, caso alguém não tenha visto ainda, é um cara da mecânica dos fluidos que foi lá e colocou uma esfera dentro de um fluido. Nosso fluido aqui vai ser a água. Então, ele colocou uma esfera dentro de um fluido e disse que a velocidade com que ela cairia seria função disso aqui, mas o que a gente vai acabar usando é que a velocidade que ela cairia é proporcional ao quadrado do diâmetro. Então, isso aqui são propriedades. Esse aqui é o peso específico da esfera, esse seria o peso específico da água, que é o fluido que a gente está utilizando, e a viscosidade da água, que é uma constante. Mas não se assustem, a fórmula é feia, mas vai ser bem simples para nós. Bom, então, a gente vai usar o princípio de Stokes aqui para conseguir fazer esse ensaio de sedimentação. Sedimentação, basicamente, é a gente pegar aquela porção fina do solo, que sobrou ali do peneiramento, e a gente vai colocar ela aqui na água. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que as partículas de maior tamanho vão cair primeiro, certo? É o que eu tentei desenhar aqui para vocês. Enquanto essa aqui de maior tamanho está terminando de cair, essa aqui já passou do início, já começou a acumular, e essa aqui é menorzinha, recém está começando a cair. Então, as partículas de maior tamanho vão cair primeiro. Nosso ensaio de sedimentação, então, a gente coloca as partículas ali, a gente determina a altura que a gente quer, por exemplo, eu vou pegar essa altura aqui, e a gente determina o tempo. Eu quero, por exemplo, depois de 15 minutos, eu vou lá averiguar a minha sedimentação. Então, eu determino um tempo e eu determino a altura que eu quero. Tá aqui. A altura Z, certo? Então, determinei meu tempo, determinei a altura que eu quero, eu consigo calcular a minha velocidade. A minha velocidade vai ser a distância percorrida sobre o tempo que eu determinei, ou seja, Z sobre T. Aí, pegando a nossa fórmula aqui de Stokes, é o seguinte, pessoal. Esses parâmetros aqui, essa diferença entre pesos específicos, nós vamos obter com um densiômetro, que é um aparelho que mede densidade. Então, é nessa altura que a gente determinaria que a leitura dele vai ser feita. Então, a gente determina a altura, o tempo, pega o densiômetro e mede essa diferença de densidade, que vai nos dar isso aqui. Isso aqui, como eu falei, é a viscosidade da água. O μ é uma constante, então não vai mudar. Isso aqui a gente vai determinar pelo densiômetro. A velocidade a gente tem, é Z sobre T. A gente acaba descobrindo o diâmetro. E, além do diâmetro, a gente acaba descobrindo o quê? A porcentagem que passa por esse diâmetro. Por quê? Porque quando eu descubro esse diâmetro, eu tenho certeza que as partículas menores que passariam por ele vão estar para cima. Elas não caíram ainda. Então, a gente descobre o diâmetro e a gente descobre a porcentagem que vai ficar, então, a porcentagem que passa dali. Bom, depois disso, então, a gente tem uma tabela de classificação. Existem várias tabelas de classificação. Essa aqui é a que eu mais utilizo, vocês vão utilizar a que o professor de vocês falar para vocês utilizarem. Então, aqui a gente tem diâmetro, o tamanho em milímetros e a classificação. Bloco, que seria até 50 centímetros, é grandinho, né? Um bloco bem grande de rocha. Depois vem seixo, cascalho, cascalho grosseiro, areia muito grossa, areia média fina, areia fina. Então, a gente vai olhando aqui os tamanhos e vai classificando eles. Aqui, eu gostaria que vocês atentassem. Como eu falei para vocês, a peneira 200 ela é de 0,075 milímetros. Então, essa divisão vai estar aqui, ó. Aqui é 0,1, o nosso é 0,075 milímetros, né? Então, essa nossa separação vai estar para cá, ó. A parte mais fina do solo começa aqui. Silt, argila, até chegar, bom, nessa aqui já é micro, até chegar numa dimensão muito pequena. E, por último, eu trouxe para vocês um ensaio de granulometria, então, para a gente analisar como é que ele fica.
Olha, eu não falei para vocês, mas ele sempre vai ficar uma curva S, como essa aqui. E aqui nós temos as peneiras, que é igual ao diâmetro dos grãos, como eu falei para vocês. A primeira coisa aqui para a gente olhar é classificação utilizada é da ABNT, ou seja, a gente vai usar a classificação da ABNT, que classifica em argila, silt, esses tamanhos. A gente tem aqui diâmetro dos grãos, peneira dos grãos, peneira, que são iguais, e aqui a gente tem a porcentagem que passa e do lado de cá a porcentagem retida. De maneira que, olha só, essas escalas aqui de 0 a 100, elas estão invertidas. Por exemplo, se eu digo que 10% só passa pela minha peneira, eu digo que 90% ficou retida. Da mesma maneira que eu digo que se 90% passou pela minha peneira, 10% da minha amostra ficou retida. Então, eles também são iguais. Aqui, mais uma coisa, está a separação da peneira 200, que eu falei para vocês, peneira 200, 0,01, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5, exatamente aqui, vai separar o peneiramento e a sedimentação, certo? Então, vamos analisar aqui a composição desse solo que a gente pegou. Bom, a argila aqui começa, então, nessa dimensão e vai até aqui, certo? Bom, ela vai até aqui, a gente puxa aqui, ó, argila, desculpa aí o desenho, mais ou menos 20%, certo? Ou seja, 22%. Nossa próxima dimensão é o silt. O silt começa onde termina a argila e ele vem mais ou menos até aqui, certo? Até aqui, que chegaria bem aqui no 40%. Bom, eu disse o quê? Aqui a gente tem que prestar atenção, que 40% da minha amostra passou pelo tamanho de silt, mas 20% dela já é de argila. Aqui que está mais preciso, 22%. Então, quanto que eu vou ter de silt? Eu vou ter os 40% que passaram por ela, menos os 20% que são argila. Então, eu vou ter a 22, né? 40 menos 22, 18% de silt. Vamos ver o último, areia fina, só para mostrar para vocês. A areia fina começa, então, onde termina o silt e termina aqui, mais ou menos, né? Puxando aqui, ela vai terminar mais ou menos aqui no 90. Então, eu estou dizendo o quê? Que 90% do meu solo passa pelo tamanho de areia fina, mas eu já tenho argila e eu já tenho silt. Então, eu vou pegar aqui 40% de argila e silt e vou tirar dos 90. 90 menos 40, 50. Aqui está mais preciso, 49%. Então, assim a gente vai fazer a leitura dessa curva granulométrica. Uma coisa importante para lembrar vocês é que peneiramento e sedimentação não precisam necessariamente acontecer juntos. E por último, não menos importante, eu tirei esse gráfico aqui do livro do Carlos de Souza Pinto, certo? Então tá, pessoal, por essa aula era isso. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.